Você já parou para pensar que nada mais te dá tanto medo quanto o próprio medo? Você nunca tinha parado para pensar nisso. Só de pensar em alguma coisa que te dá medo, você já sente o medo daquela situação. Você sente medo de não conseguir alcançar seus sonhos, de não conseguir ter um relacionamento estável, de ter uma situação financeira estabilizada. Você tem medo de não viver a sua vida. E todas as vezes que você pensa nesses medos, você sente o medo do próprio medo. Ficou um pouco confuso? Ficou, mas nesse vídeo eu vou te explicar. Então, se você se identificou com o assunto desse tema ou até mesmo ficou curiosa para saber que história é essa de ter medo do medo, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Inclusive que o medo, ele nada mais é do que uma forma de te falar assim, ó, tá vendo isso daqui que você tá com medo? Veja como resolver, porque ele é a ponte para fazer com que as coisas comecem a dar certo na sua vida. Ou seja, você foi ensinada de uma forma errônea sobre o papel do sentir medo. Fica aqui comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. E eu me chamo Beatriz Rufato, sou psicóloga clínica há 10 anos e eu ajudo mulheres que se sabotam em excesso e se cobram e se tratam sempre como inimigas por causa disso. Vamos pro vídeo. Para você entender melhor que história é essa, PC, de ter medo do medo, eu vou começar lendo um capítulo de um livro que explica sobre o medo, sobre a mensageira da vida. Tanto que é esse o título deste capítulo. Se você se interessar pelo esse livro, comenta aqui embaixo que eu te falo qual é ele. Vamos lá? O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização às enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. Ou seja, quando nós sentimos medo, independente qual medo que seja, ele passa a ser sentido pelo nosso corpo. Ele é somatizado de alguma forma dentro do nosso corpo. Isso aparece tanto em sudorese, em ataque cardíaco, em uma mente muito acelerada, também em dores em partes específicas do nosso corpo. O medo é um fator prejudicial ao nosso equilíbrio psíquico, em nada cooperando para a recuperação da saúde, quando não agravando as enfermidades. Você já parou para perceber que todas as vezes que você está gripada, uma gripe ali, só que te atrapalha em fazer os seus afazeres, você começa a sentir medo de não sair daquele lugar? De não melhorar da gripe? De sempre piorar? E quanto mais você sente esse medo, mais o seu corpo sente. Ele absorve esse medo, fazendo com que as suas células vibrem de forma negativa. Quando as suas células vibram de forma negativa, você sente o adoecimento ainda maior do seu corpo. E aí sim, parece que você nunca sai daquele ciclo de doença, porque você tem medo do medo, ou seja, de não sair, de não melhorar, de não voltar às suas atividades corriqueiras por causa disso. O medo, ele é uma emoção primária que nós temos, tá? Então, ali os nossos ancestrais, eles tinham medo, fazia com que isso eles fugissem dos animais perigosos, enfim, tá? Só que, ao passar do tempo, o medo ele foi sendo colocado pra gente como algo ruim. Só que se você parar para observar, desde antigamente, lá na pré-história, o medo, ele era usado pelos nossos ancestrais de forma positiva. Por quê? Porque ele ajudava você a identificar algo perigoso e a fugir daquilo ali. Então isso é algo positivo, porque se você não tivesse medo, você ia ficar ali assim, ó. Aí sim ia ser algo negativo, ia ser algo muito mais prejudicial para a sua vida, tá? Quando foi passando os anos, foi nos passado que se você sente medo, aquilo ali não é para você. E aqui a gente precisa diferenciar algo muito grande. Quando você está para atravessar a rua, ali está o medo primário, a nossa emoção primária de fuga, de fugir daquilo ali, de se preservar daquele momento. Agora, quando você se depara com as coisas da sua vida, com seus objetivos, quando você sente esse medo, logo você liga ao, isso daqui não é para mim. É melhor eu deixar isso daqui quieto, é melhor eu não ir atrás porque eu estou sentindo medo. Eu fui ensinada que todas as vezes que eu senti medo é para eu parar. E não. Principalmente quando você está dentro dos seus objetivos, o medo ele é um sinalizador daquilo que você precisa aprender, daquilo que você precisa pensar se está realmente ligado com seus objetivos, com aquilo que você quer para o seu futuro. Então veja, tem momentos e momentos onde o medo sim é para você fugir, como por exemplo, você está na selva e você deu de cara com um leão,
Tá com medo? Foge. Mas, se você está construindo a sua vida, se você está construindo os seus objetivos e você ficou com medo, para, respira, fala, tá, mas por quê? Eu tô com medo do quê aqui? Ah, tô com medo de perder dinheiro. Tá, mas eu só vou perder dinheiro por quê? O que eu faço então para não perder o dinheiro? O medo, ele não desequilibra você, ele precisa equilibrar para que você conserte, entenda, tenha maior clareza daquilo que você está fazendo. Continuando. Precisamos adoecer para tornar ao equilíbrio e valorizar a saúde e a própria existência. As enfermidades são mensageiras da vida, a serviço da própria vida, têm a missão de restaurar nosso equilíbrio para evitar exatamente a morte. Se você não adoecesse, jamais perceberia os próprios desequilíbrios e não teria meios de corrigi-los. É dessa forma que o medo vem. Então, se você não sente medo, você seria uma pessoa totalmente irresponsável e desequilibrada. Mas, quando o medo aparece, e aqui ele vem também em forma como adoecimento, se ele não aparece, você jamais perceberia os pontos que você precisa melhorar, os pontos de ajuste, tanto na sua rotina, quanto na sua vida a longo prazo também. A enfermidade não é dama de companhia da morte. Por favor, rejeite logo essa ideia da sua mente. Se você cultivar o medo de morrer por conta das suas doenças, correrá sério risco de agravá-las, tornando muito difícil qualquer medida de cura em seu benefício. Porque você fica ali alimentando o medo de morrer, de piorar, e o seu corpo ele vai realmente indo em direção a esse medo. E qualquer forma de tratamento, principalmente medicamentosa, irá não surtir efeito. É claro que um dia haveremos de deixar este planeta. A experiência física é transitória. Não morreremos, na verdade, apenas mudaremos de endereço. Vamos para uma das moradas existentes na casa do Pai, como esclareceu Jesus. Não podemos, no entanto, associar doença com morte, pois se agirmos assim, estaremos dificultando qualquer chance de restauração das nossas forças. Inúmeras pessoas que há anos se tratavam de doenças tidas como incuráveis, vieram a desencarnar por motivos outros, como uma queda em plena porta da casa, um acidente automobilístico, uma bala perdida. Se cultivar o medo, tenha certeza de que você poderá antecipar o seu regresso ao mundo espiritual. E isso não é boa notícia, pois tanto lá como cá, ninguém aprecia receber visita antes da hora marcada. Por isso, combata o medo com as armas da coragem e da fé. Narra o evangelho que Jesus andou sobre as águas do mar. Pedro, seu discípulo, que presenciava a cena, tocado de admiração, também desejou fazer o mesmo. Jesus o convida para também andar sobre as águas. Pedro tenta, desce do barco e dá alguns passos ao encontro do mestre. Mas quando veio o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Jesus o salva dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? A doença pode ser o vento forte que hoje balança a sua vida e faz nascer o medo, a dúvida e o temor. O medo faz com que você afunde nas águas das provações. Porém, a fé, a certeza na vitória, a crença na cura fará com que você ande seguro sobre as águas da dificuldade. Jamais pense que a enfermidade seja a porta-voz da morte. Retire com firmeza essa ideia da mente, como quem não admite comida envenenada em seu prato. A doença tem por objetivo trazê-lo de volta ao equilíbrio, e a menos que você não queira se desapegar dos seus desequilíbrios, a cura é perfeitamente possível em qualquer tipo de doença. Não existe no dicionário de Deus a palavra incurável. Repito, não existe no dicionário de Deus a palavra incurável. Dessa forma, finalizo dizendo o seguinte: se o medo bateu à sua porta, não alimente ele. Não alimente. Entenda o porquê que ele está ali, tenha clareza de como ultrapassar aquele medo, respire fundo, porque senão o seu corpo ele vai sentir todo esse medo. E aí, somatizará de alguma forma, tanto em dores, sensações. Por isso, não alimente o medo. Entre em equilíbrio.